Olá a todos, meu nome é Antônio Augusto Gardini de Aquino. Eu estou cursando o 7º período do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Esse projeto se chama Novas Tecnologias para a Agricultura Tropical, com base em substâncias úmicas, resíduos recicláveis e micro-organismos benéficos. Ele faz parte do Instituto de Fertilidade dos Solos para aprimoração e melhoria de fertilizantes orgânicos e também a descoberta de novos fertilizantes. Este projeto ele foi feito com o apoio do CNPq e do meu orientador Marius, durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020. Todos sabemos que a agricultura ela é um pilar da economia brasileira, principalmente no momento que a gente está vivendo. A produção de alimento ela não parou, ela está constante, ela sempre está aumentando, porque tem uma demanda mundial que é crescente, a gente não pode parar de produzir. E esses avanços que a gente teve na agricultura brasileira, ele veio acompanhado com danos que foram causados, estão sendo causados pelos homens, que só estão pensando na produtividade e não na biodiversidade e no solo. Quando a gente explora o solo de maneira inadequada, muitos fatores se alteram, um deles é a matéria orgânica. A matéria orgânica diminui muito com o manejo incorreto do solo e ela altera drasticamente o ambiente e a vida naquele solo. Os micro-organismos eles são os principais agentes ativos no solo. Eles têm a capacidade de disponibilizar ou reter nutrientes que seriam interessantes às plantas, ou seja, manter essa boa dinâmica no solo é essencial para que o agricultor possa produzir no momento, mas também ter uma estabilidade de produção durante os anos. Sendo assim, o projeto ele busca experimentar compostos enriquecidos e aplicar esses compostos na prática com o plantio do cultivar AG1051 para ver o efeito desse composto e dos diferentes enriquecimentos no crescimento deste cultivar. O cultivar AG1051 ele é um cultivar muito exigente, ele tem ampla aptidão, ele serve para grão, para milho ou para silagem, ou seja, ele é um cultivar extremamente exigente em fertilidade e se adequa muito bem para a gente ver a resposta desses compostos nas plantas. Também buscamos avaliar qual a melhor matéria-prima para a aplicação do zinco, ou seja, qual a melhor fonte de zinco na agricultura, neste caso para o milho, a fim de melhorar a eficácia da fertilização e aumentar a produção em campo. Na elaboração do projeto, a gente usou o composto foi feito por nós, ele foi feito por capim-elefante e esterco bovino na proporção 4:1. Alguns foram enriquecidos, outros não. A gente tem o composto puro, um composto enriquecido com fosfato, fosfato natural, um composto enriquecido com sulfato de zinco, outro com óxido de zinco, um contém fosfato, fosfato natural e sulfato de zinco, e o último contém fosfato, fosfato natural e óxido de zinco, a fim de ter uma ampla gama de experimentos. O cálculo de calagem foi realizado pelo método de saturação do alumínio trocável e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Quando eu peguei a análise de solo, o pH era extremamente baixo, a saturação por base em torno de 3%, não tinha nada de magnésio, um resto de calcário, então a calagem pediu bastante calcário. Quando a gente fez o cálculo, o calcário que a gente tinha disponível era um dolomítico de PRNT 86%, reajustando a dose deu 5,165 toneladas por hectare. Os 6 compostos foram preparados anteriormente à preparação do solo. Esses compostos foram trabalhados em dosagens diferentes também. Foi feita a dosagem de 0 toneladas por hectare, a fim de se ter um controle, 5 toneladas por hectare, 10 toneladas por hectare, 20 toneladas por hectare e 40 toneladas por hectare. O plantio foi feito em pote de 700 ml, foi utilizado 5 sementes por pote. Uma semana depois, mais ou menos, foi uns 9 dias, já foi feito o desbaste, deixando apenas 2 plantas de milho, apenas as 2 plantas mais desenvolvidas. Em 29 de novembro, 23 dias após o plantio das sementes de milho, já foi feito o corte dessas plantas.
No mesmo dia foi feita a medição de altura da planta, comprimento da maior folha, largura da maior folha, diâmetro do caule, número de folhas e a pesagem dessas plantas a fim de se obter a biomassa fresca, tanto da raiz quanto da parte aérea. O material ele foi acondicionado em saco de papel e foi levado para secagem. Posteriormente ele foi retirado para ser feita a pesagem da biomassa seca da raiz e da parte aérea. Com todos os dados obtidos, teve início a elaboração da parte escrita do projeto e a rodagem dos dados na estatística. A partir disso, a gente pôde constatar que houve diferenças significativas entre os tratamentos estudados e entre as dosagens. As dosagens foi em comum praticamente entre todos os projetos. Aqueles que foram trabalhados em 40 toneladas por hectare foram o que tiveram a melhor resposta. E dentre os enriquecimentos, aquele que apresentou o melhor resultado foi o termofosfato mais fosfato natural mais sulfato de zinco. Ele apresentou um belo desenvolvimento inicial das plantas de milho, teve o resultado acima dos outros para as variáveis matéria fresca da parte aérea, bons resultados para a matéria fresca e seca, tanto da parte aérea quanto da parte da raiz, e um ótimo equilíbrio raiz-parte aérea. Uma possível explicação para o maior sucesso deste enriquecimento ou deste composto seja a melhor dinâmica de nutrientes presente. O fósforo ele é indispensável para o crescimento inicial das plantas. O zinco, em conjunto com a matéria orgânica presente, tem um efeito estimulante nas rotas de crescimento e expansão celular, principalmente o triptofano. E o enxofre, que agregado ao sulfato de zinco, ele tem um efeito sinérgico com a absorção de nitrogênio pela planta, e a gente acredita que isso foi um diferencial para a melhor resposta desse composto. Avaliando as fontes de zinco de forma isolada ou em conjunto com o fósforo, a gente obteve que o sulfato de zinco é a melhor fonte, foi a que obteve mais resposta, talvez não apenas pelo zinco, mas por estar presente também o enxofre, o que melhora o equilíbrio nutricional agregado à planta. O que eu pude concluir após finalizar o projeto é que o melhor equilíbrio nutricional, buscar atender às demandas da planta, não dar apenas um nutriente, mas sim todos aqueles que ela pede, é o caminho para que ela possa expressar todo o seu potencial. Eu gostaria de agradecer ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo apoio financeiro prestado, ao meu orientador Mário Otóia Baltodo, por todo o ensinamento e pela oportunidade que ele me deu, a Débora, que me ajudou muito durante a execução do projeto e me ensinou muito, e a todas as outras pessoas que fizeram parte, e sem elas o projeto talvez não teria chegado a este ponto. Eu queria agradecer também a todos aqueles que estão assistindo e espero ter contribuído de forma positiva nesse dia para vocês. Obrigado.